Oi, oi! Hoje nós vamos responder as perguntinhas que vocês mandaram na caixinha de perguntas lá na outra rede. Não deu para responder todas nesse vídeo, então eu vou deixar algumas para os próximos vídeos. Mas o que eu consegui responder tá aí. O que é cristão alternativo na sua bio? Para quem não sabe, na minha bio tem escrita cristã alternativa. O que significa? É um cristão como qualquer outro, porém com um estilo alternativo, visual diferente. E é só isso, não tem nada de mais além disso. Como achar o próprio estilo sem ser contra totalmente a modéstia e o pudor? É simples. Primeiro você vai pegar referências de pessoas que você acha que se vestem bem, que você gostaria de se vestir igual a elas, e adaptar para a modéstia e o pudor. Por exemplo, você não vai mostrar partes sensuais do seu corpo, não vai ficar se sexualizando. E não vai usar das roupas para que os outros te vejam e achem melhor que alguém. Por exemplo, pessoas que usam roupas de marcas caras só para que os outros olhem para ela e pensem, nossa, essa pessoa é rica. Ou pessoas que usam roupas que são na modéstia, tudo certinho, mas elas ficam se achando, falam assim, eu me visto de tal jeito, fulano se veste todo daquele jeito, entendeu? Que usa isso para criticar os outros. É só você não fazer isso que tá tudo certo. Ivy, como você começou a gostar desse estilo? Desde quando tem ele? Acho seu estilo incrível. Obrigada. Então, eu cresci filha de pais que curtem rock, que ouvem rock, então eu via bastante os clipes, eu também gostava. E aí eu fui vendo também nos desenhos, eu sempre gostava da personagem que tinha um estilo mais dark, por exemplo, a vampira dos X-Men. Então eu fui montando meu estilo a partir das coisas que eu gostava. E foi basicamente isso. Os meus pais sempre me deixaram mais livre, sempre me deixaram me maquiar do jeito que eu gosto. E quando alguém fazia bullying comigo, eles falavam que essas pessoas estavam erradas, então eu cresci de boa com isso. Tenho dúvidas em relação à tatuagem e piercing, se é ou não um pecado. Então, as pessoas usam muito aquele trecho de Levítico para falar que tatuagem é pecado, porém esse trecho não fala de tatuagem. Ele fala de um ritual de autoflagelo onde as pessoas se cortavam em honra aos mortos. Tem algumas bíblias que tem a tradução tatuagem lá, só que não tá certo, no original não é assim. E piercing, a gente vê menção a um tipo de argola de nariz, pendente de nariz, várias vezes na Bíblia, inclusive de Deus falando como menção positiva, que ele colocou no povo dele, que é tipo um símbolo de alegria, e era muito usado nas noivas. E então não é pecado. Mas pode vir a ser pecado se, na igreja onde você congrega, isso é proibido. Se você fizer isso, vai ser pecado de rebeldia. E se você é dependente dos seus pais e eles são contra e você faz, também é pecado de rebeldia. E se o Espírito Santo te incomoda, é pecado pra você. Não significa que seja pecado pros outros, mas pode ser pecado pra você e o Espírito Santo sabe por quê. Qual o personagem da Bíblia que mais te representa? Então, eu me identifico muito com Elias por causa da fase de depressão que ele passou. Porque, cara, a gente que tem essa comorbidade fica às vezes se sentindo mal, porque as pessoas falam que isso é falta de Deus, e o próprio Elias, que tinha contato direto com Deus, passou por isso. E como Deus cuidou dele nesse momento foi muito lindo. Então eu me identifico bastante com Elias. Se existem tantos evangelhos, como ter certeza se os da Bíblia são os verdadeiros? Eu acho que você está falando das cópias, né? As cópias dos manuscritos. Então, é justamente pelo fato de terem tantas cópias que a gente pode afirmar no final qual é a mensagem. Porque a gente pode comparar ali, comparar aqui, comparar lá, e tem muitas cópias. Eu acho que a Bíblia é o livro com mais cópias do mundo. Então, comparando uma com a outra, a gente pode ver a veracidade. Sua história com Cristo. Então, isso daria um vídeo inteiro. Então, eu vou dar uma resumidinha aqui. Eu nasci e cresci na igreja, filha de pastor, porém eu nunca tive um relacionamento com Deus. E aí, em certo momento da minha vida, eu me desviei. E eu experimentei várias coisas, até perceber que nada disso me preenchia. Então eu me voltei para Deus, e um dia ele apareceu para mim em sonho e mudou completamente a minha vida e estamos onde estamos. É verdade que depilar a sobrancelha é pecado? Até porque teve uma pastora que disse isso. Então, não tem precedentes disso na Bíblia, não.
tem que tomar cuidado com o que ouve por aí, porque muitas pessoas distorcem a Bíblia, principalmente quando a pessoa vem com Deus me mostrou, experiência pessoal. Muito cuidado com isso. Se não tem validade na Bíblia, então você não pode pegar pra você. Você acha que é pecado assistir Loki, filmes de terror e afins? Na minha concepção, não, porque é ficção, não é uma coisa real. Até mesmo os filmes de terror que tem alguns rituais não tá feito da forma que é de verdade. É tudo maquiado, tudo ensaiado, enfim. Eu levo como ficção e só assisto e não tenho medo não. Qual foi a inspiração para o seu cabelo? Então, de primeira, foi a Vampira dos X-Men. A parte do side cut, aí eu só quis fazer mesmo, porque eu já fiz antigamente, sei lá, eu acho legal. Mas agora eu vou deixar crescer pra voltar a ser só a Vampira dos X-Men. Como seu marido reage à sua maquiagem? Normal. Não acha ruim, nem briga, nem nada. Só acha bonito também. Sua igreja permite piercing? Então, até agora, pelo que eu entendi, sim. Inclusive, meu pastor tem tatuagem, curte rock, então, de boa. Não estou conseguindo sair do pecado da masturbação. Tentei várias coisas e não está funcionando. Então, se você já tentou ter mais aproximação com Deus, aquela técnica de imaginar que Ele está do seu lado na hora, porque realmente Ele está vendo tudo. Se isso não funcionou, eu sugiro que você fale com seu líder. Se você já falou com seu líder sobre isso, ele já tentou te ajudar e não deu certo, eu sugiro um psicólogo, porque se isso está atrapalhando a sua vida, é bom que você consulte alguém para ver qual é o seu gatilho, porque que você não consegue se livrar disso. Dificuldade de ser diferente no meio cristão. Então, já começa pelo fato de que não é qualquer igreja que vai te abraçar, você vai receber muitos olhares feios, vão tentar expulsar demônio de você. E quando você achar um lugar, vai ser difícil alguém que tem os mesmos assuntos, os mesmos gostos. Mas tendo Jesus como o principal assunto, dá certo. Amar sem o uso de continua sendo pecado? Então, sim, porque a questão sexual foi feita para o casal, para você satisfazer outra pessoa e essa outra pessoa te satisfazer, não como forma egoísta de você se satisfazer sozinho. Então, por isso é pecado. Falar sobre casar não ser algo que é só para satisfação. Tem muito crente que quer se casar para isso. Então, esse é um grande problema, né, que foi ensinado pra gente, que é pra isso, só que, cara, é pra você conhecer uma pessoa, você ser tão amigo dela, tão companheiro, que vocês vão querer dividir a vida juntos. Essa parte é um bônus, não é pra isso. Então, tem muita gente que casa rápido, sem pensar nas consequências, e depois sofre as consequências e quer que, agora Deus tem que se adequar à minha dificuldade. Então, escolha bem com quem você vai casar, passe tempo. Há estudos que falam que o cérebro, em 2 anos, ele fica no estado de paixão, ou seja, meio lelé. Então, espere desses 2 anos, pelo menos, para você conhecer bem a pessoa. É pecado ouvir músicas seculares? Então, essa divisão entre secular e gospel foi a gente que criou, isso não tem precedência bíblica. O que a gente não pode é ouvir músicas que firam nossos princípios, os princípios bíblicos. Se a música está falando sobre estar apaixonado por alguém ou sobre a natureza, por que seria pecado ouvi-la? Porque inclusive nos Salmos tem falando sobre a natureza, em Cantares de Salomão está falando sobre ele estar apaixonado por sua mulher, então por que seria pecado? Não é pecado. Conselhos sobre casamento, nunca te vi falando sobre, seria legal. Então, uma das coisas que eu mais recebi de bilhetinho quando eu fui me casar era pessoas escrevendo pra gente não dormir brigado. Então, não durma brigado com a pessoa, resolva, mas não durma brigado, porque vai acumulando essas questões não resolvidas e vai minando a relação até que esteja insuportável. Então, não durma brigado. Você é crente mesmo? Não, tô fingindo. Tudo isso daqui eu só estudei teologia, só li a Bíblia, só
tenho relacionamento com Deus só por hobby mesmo, mas assim, de verdade, não. Mas é óbvio que eu sou, né? Não sou só crente, como sou cristã. Como analisar se a igreja é hospital ou abatedouro? Muito boa essa pergunta. É só você observar como eles tratam as pessoas, se eles estão mais focados em apontar o pecado do que ajudar as pessoas a poderem sair do pecado. Em que suas altas habilidades diagnosticadas no autismo se destacam? Então, pergunta sobre autismo. As minhas habilidades são em coisas que envolvem linguística e artes. Eu sou muito boa nessas duas coisas. Frequenta alguma denominação e acha importante a congregação para a vida com Deus? Então, eu estou frequentando atualmente a presbiteriana e sim, eu acho importante, a própria Bíblia diz, né? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, ou seja, a comunhão é importante. Como diferenciar hiperfoco de uma idolatria por essa coisa? Então, quando essa coisa toma mais tempo seu do que Deus, quando você fala mais sobre essa coisa do que Deus, isso virou uma idolatria. Então por hoje é isso, foram essas as perguntas que deu pra responder nesse vídeo. As próximas eu respondo num outro vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e seguir, que nós vamos estar aqui numa próxima vez. Até mais, tchau!